Glória ao nosso Deus. Hoje nós vamos dar início aos sermões do Evangelho segundo escreveu Marcos. E hoje nós vamos fazer uma introdução ao Evangelho. Hoje nós vamos saber quem é Marcos, quem é o escritor. Nós vamos saber o propósito dele escrever e para quem ele escreveu. E nos próximos domingos nós iremos desfrutar da palavra do Senhor dentro deste Evangelho. Amém? E eu convido vocês a abrirem em suas casas a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai Santo, neste momento eu quero ser instrumento nas mãos do Espírito Santo, para que Ele possa me usar, para eu poder transmitir a Tua palavra com fidelidade e que essas palavras venham transpassar as redes sociais, as ondas da internet, invadir os lares com poder e grande glória, porque nós queremos exaltar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Usa-me, Senhor. Amém. Evangelho de Marcos. A história de Jesus, este é o conteúdo do Evangelho de Marcos. Marcos vai falar sobre a história de Jesus, ele vai narrar a história de Jesus, vai narrar a história do batismo de Jesus, a ressurreição de Jesus, sendo que cerca de 2/3 sobre o seu ministério é na Galileia, enquanto o último terço narra sua última semana em Jerusalém. Este é o conteúdo da qual está inserida a vida de Jesus no Evangelho segundo escreveu Marcos. O autor parece ser anônimo, porque ele não fala quem ele é. Ele não diz, olha, eu sou Marcos, escrevo esse Evangelho. Não. Esse Evangelho é atribuído por Papias. Papias foi um dos pais da igreja, ali por volta de 125 depois de Cristo. No primeiro século, ali no segundo século, Papias foi quem atribuiu este evangelho a João Marcos. João Marcos, ele foi companheiro de Paulo por algum tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo cita João Marcos. E mais tarde Pedro cita ele. Nós terminamos essa carta de Pedro na semana passada, e Pedro cita João Marcos como companheiro dele em Roma, né? De acordo também com Papias, né? Logo, Papias ele data essa carta aproximadamente 65 depois de Cristo. A data que Papias afirma qual essa carta foi, esse evangelho foi escrito. Ali, depois de Jesus morreu aproximadamente ali 33 anos, 32 anos depois da morte de Jesus, João Marcos escreve o evangelho, né? Então, segundo Papias, logo após a morte de Paulo e de Pedro, em Roma, João Marcos escreve esse evangelho. O destinatário, as pessoas que receberam esse evangelho escrito, é a igreja em Roma,
de acordo também com Papias. Por que eles dão a referência de Papias? Porque Papias viveu muito próximo do primeiro século. Então é quem tinha mais proximidade às vidas dos apóstolos e também dos discípulos dos apóstolos, né? João Marcos, ele foi discípulo de Paulo e discípulo de Pedro também. Então os destinatários são a igreja em Roma, que responde pela preservação do texto, bem como dos evangelhos de Mateus e Lucas, ambos mais longos que o evangelho de Marcos. Nós vamos ver algumas peculiaridades do evangelho de Marcos, né? Porque que ele, ao mesmo tempo que parece ser semelhante a Mateus e Lucas, ele também possui sua peculiaridade, sua particularidade, né? O propósito, então, de Marcos escrever este evangelho. Marcos parece ter em mente mais que um propósito ao escrever esse evangelho. Então, quando a gente lê os evangelhos, a gente tem que ter em mente que os escritores dos evangelhos, eles tinham um objetivo para escrever o evangelho. Quando Mateus escreveu o evangelho, ele tinha um objetivo em mente. E tanto que quando a gente lê o evangelho de Mateus, a gente vê que parece que ele está dizendo a um grupo específico. Parece que ele quer dizer diretamente a um grupo ali. Quando a gente lê o evangelho de Lucas, fica quase que evidente que ele está escrevendo a alguém. Parece que ele quer provar para alguém toda a pesquisa que ele fez sobre a vida de Jesus. Não é diferente de Marcos, porque Marcos, ele tem o seu objetivo. E nós vamos entender primeiro, antes da gente desfrutar, né, das narrativas contidas no evangelho que Marcos escreveu, antes da gente passar pelos textos e vermos a grandeza de Jesus nesses textos, nós vamos entender primeiro por que ele escreveu isso, qual era o objetivo dele. Isso vai ajudar a gente, no decorrer destes próximos domingos, se Deus permitir, a entendermos as mensagens contidas neste evangelho. Então, o primeiro propósito que fica quase que evidente é que ele quer tornar as boas novas, ou seja, ele quer tornar a boa notícia, o evangelho, acessível aos gentios. Roma era uma cidade gentílica, ou seja, uma cidade não judeia, uma cidade não israelita. Não era Roma fica na parte da Europa e Israel fica aqui na parte do Oriente Médio ali, Ásia Menor e tal, né? Então, embora naturalmente também existisse ali muitos judeus atraídos pelo comércio e pelos negócios, embora existissem em Roma judeus, um dos objetivos de Marcos é tornar acessível o evangelho de Jesus Cristo aos gentios, aos não judeus. Gente, gentil com o no final e não com L, significa não judeu. Então toda vez que você ouvir algum pregador da palavra anunciar ou falar, e aquele povo era gentio, e aquela pessoa era gentia, era gentil, ele está querendo dizer que aquela pessoa era um não judeu, tá bom? E esse era um dos propósitos, tornar o evangelho acessível. A igreja em Roma era composta por não judeus e por judeus. Talvez o evangelho de Marcos tenha sido escrito em meio a esse contexto, certo? E por causa disso, podemos ver em seu escrito a explicação cuidadosa de palavras
e costumes judaicos, de modo que quem não fosse um judeu pudesse entender. E imagina a tensão que havia ali na igreja, né? Na igreja que havia ali em Roma, gentios e judeus. Os judeus com seus costumes já desde a época de Moisés, para a Torá, e os gentios com os seus costumes pagãos, ou seja, sem a lei de Deus, com os seus próprios costumes. Então, desde do início da igreja primitiva, ali Atos dos Apóstolos, a gente vê que há um atrito, a gente vê que há uma convergência, há uma divergência em relação à convivência entre os judeus e os não-judeus. E Marcos quer que essa igreja ela esteja unida em Cristo. Parece que o Evangelho de Marcos foi escrito com um propósito missionário: espalhar as boas novas para os de fora, para o mundo não judeu. Parece que esse era o objetivo dele. Está vendo que as coisas estão começando a ficar claras para nós? Ao lermos o Evangelho de Marcos, nós vamos ver como ele descreve Jesus, a ver como ele descreve o significado das palavras judaicas, a ver como ele descreve sobre os costumes judaicos. Ele quer que os não-judeus entendam os costumes judaicos, para entender também como que Jesus estava inserido ali, por que Jesus foi inserido naquele tempo e por que Jesus estava ali, qual era o propósito de Jesus, o que é essa boa notícia, o que é o Evangelho. Então esse era o objetivo de Marcos: alcançar os não-judeus, o mundo afora, com o Evangelho. Um outro objetivo era encorajar aqueles que estavam enfrentando ou iriam enfrentar a perseguição. Note uma semelhança com Pedro. Uma pessoa da nossa comunidade falou que a mensagem da carta de Pedro era muito repetitiva, né? Parecia que estava falando as mesmas coisas. Mas o objetivo de Pedro era encorajar os cristãos a viverem de forma santa, testemunhando do Evangelho em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. Como João Marcos ou Marcos conviveu um tempo com Pedro, ele também percebeu a preocupação de Pedro em relação aos cristãos sofrerem perseguições, e ele escreve o Evangelho também com o objetivo de encorajar os cristãos que estavam sofrendo ou iriam sofrer uma grande perseguição. Olha só, por que a gente diz isso? Roma, por ser a capital do império, sempre tinha os olhos do governo atentos a este grande poder de Roma, né? E era por isso que a maior possibilidade de haver perseguição aos cristãos estava viva ali no coração deles. Porque havia muitos cristãos ali, judeus, havia muitos cristãos judeus. E recentemente, naquele período, o possível Messias deles havia morrido, né? Então isso tudo estava muito vivo, e o Império Romano não ia querer saber de uma rebelião, não ia aceitar uma rebelião contra o seu império, né? Então é interessante, porque eles já estavam atentos para essas possibilidades. E olha só, já estava havendo uma perseguição ali, porque em Atos 18:2 nós temos relatos de perseguição aos judeus, antes mesmo dos cristãos serem perseguidos, né? Em Atos 18, versículo 2,
A gente tem ali relatos de cristãos que estavam em Roma e foram expulsos de Roma. E se eu não me engano, Áquila e Priscila foram um desses que estavam morando em Roma e foram expulsos de lá. Eles foram expulsos de Roma, eles tinham residência em Roma e foram expulsos de Roma porque estava havendo perseguição aos judeus, né? E em 64 depois de Cristo houve uma grande perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, relatados por escritores romanos. Muitos escritores romanos relataram a perseguição que houve aos cristãos. E a gente tem aí muitas histórias sobre o Coliseu, porque Nero colocou fogo na cidade e ele, para se safar, porque ele era um maníaco, um psicopata, ele colocou a culpa nos cristãos. E muitos cristãos foram mortos por causa da loucura desse imperador. O Evangelho de Marcos foi escrito para encorajar uma igreja minoritária em um ambiente hostil. Interessante que ainda hoje essa mensagem ainda fala e encoraja muitos na nossa atualidade, né? Essa mensagem de encorajamento, de ânimo, né? Ela ainda está viva no nosso meio. Eu ouvi uma pessoa dizendo, um conhecido, sobre a perseguição. Pronto, lembrei. Olha como minha memória é ótima. Hoje pela manhã eu participei do discipulado de uma escola dominical do movimento Aviva. E o presbítero Joel, um amigo meu, estava dando aula e ele falou que o mundo milita contra os cristãos, né? Isso não é novidade, gente. Não é novidade, né? Já desde Cristo, o mundo judaico e o mundo não judaico milita contra o cristianismo. E essa mensagem no Evangelho de Marcos, ela é muito útil para nós. Porque se nós não estivermos com Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, né, nós seremos desencorajados na vida cristã. E este era um dos objetivos de Marcos. E eu espero que a mensagem de Marcos, no decorrer dos nossos domingos, possa encorajar você a permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um outro objetivo, então, de Marcos é defender a fé. Marcos poderia ser descrito como um apologista da fé cristã. Olha, Lucas, ele também faz isso, ele faz algo parecido ao escrever Atos dos Apóstolos, né? Mostrando que os cristãos eram bons cidadãos do Império Romano e não revolucionários. Veja bem, a gente disse aqui há uns minutinhos atrás que Marcos, ele escreve aos cristãos porque eles estavam para sofrer uma grande perseguição, e eles sofreram essa grande perseguição, correto? Mas o objetivo dele escrever o Evangelho, assim como também Lucas teve esse objetivo, era mostrar para o Império Romano que os cristãos eram bons cidadãos, e eles não estavam ali para causar uma revolução, uma rebelião. Muito pelo contrário, eles queriam dar testemunho do reino de Deus na terra. Talvez nós, como igreja hoje, temos perdido esse objetivo principal. Hoje pela manhã também foi perguntado qual é a missão da igreja no mundo. E a missão mais clara da qual Jesus nos deu foi: ide e fazei discípulo. Como que é fazer esse discípulo? É manifestando o reino de Deus em nós e através de nós. Mas parece que a gente quer impor aquilo que a gente acha que é agradável para nós no mundo. E Jesus não impôs o seu reino no mundo, ele manifestou. Ele não obrigou que o reino fosse aceito pelas pessoas, ele manifestou o reino de Deus ao mundo. E nós devemos
para que o reino dele seja manifesto. Ele já manifestou o reino dele na pessoa de Jesus Cristo. E nós, como cópias do Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, devemos ter o reino de Deus manifestado em nossas vidas. Nós não devemos impor nada a ninguém, porque não é por força e nem por violência, mas é pela espontaneidade do Espírito Santo de Deus na igreja. A intenção de Marcos é explicar a verdadeira natureza do cristianismo e eliminar as falsas ideias que poderiam atrapalhar o evangelismo. Você sabe qual é o nosso problema hoje? Eu vou falar qual é o nosso problema hoje. O nosso problema hoje é que a gente populariza homens que se expressam muito bem, a gente populariza homens que têm um status, que parece que são os donos da verdade absoluta. E o que mais a gente tem visto são homens que defendem um governo que não é a soberania de Deus. O objetivo de Marcos era mostrar para o Império Romano que a igreja minoritária, a minoria, eram cristãos com bom testemunho do reino de Deus. Objetivos de Marcos e de Lucas. O problema é que as pessoas gostam da muvuca. Jesus dispersou uma grande multidão, porque o objetivo de Jesus não era a maioria, não era o oba-oba, não era a popularidade, não era status. O objetivo de Jesus era fazer com que a minoria se tornassem seus discípulos. E discípulos não vivem de oba-oba, mas vivem sob a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que esteja aí o mundo no oba-oba, mas que sejam pessoas sinceras, verdadeiramente adoradoras do Senhor Jesus Cristo, e que não fazem aliança com nenhum tipo de governo mundano. O objetivo de Marcos, além de tornar as boas novas acessíveis aos gentios, além de encorajar aqueles que estavam enfrentando e enfrentariam uma perseguição e defender a fé, era também explicar o significado da cruz. E aí é onde eu vejo que a igreja perdeu o seu foco. Hoje, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas nós estamos jogando pessoas a montões dentro dos sepulcros e amontoando pessoas mortas dentro de templos, porque nós estamos em busca de status, nós estamos em busca de quantidade e nós esquecemos da verdade da cruz, da verdade da ressurreição, que veio para salvar aquele que estava perdido. O Evangelho não veio trazer status de popularidade, mas o Evangelho veio trazer o status da soberania de Deus na vida daquele que necessita de verdade, justiça, amor. Marcos está ansioso por evitar um equívoco político, mas também um religioso. Neste caso, um obstáculo bem mais grave para a pregação do Evangelho, que é a sua grande
missão. A grande missão da igreja é anunciar o Evangelho. A missão da igreja não é estar associada à politicagem. A missão da igreja não é estar associada a tradições religiosas. A igreja só é uma religião por causa do próprio homem. Mas a igreja não devia ter o status de religião. A igreja deveria ser. Só isso. Ser igreja. Só isso. No seu sentido originário. A igreja devia ser a comunidade do Cristo vivo. A igreja devia ser conhecida como o povo de Jesus Cristo. Mas a igreja hoje tem obtido rótulos que nem a própria Escritura dão esses rótulos à igreja de Jesus. Porque eles eram conhecidos como os do caminho. Mas depois foi ganhando popularidade e foram passados a ser conhecidos como cristãos. Mas hoje tem muita coisa. Hoje a igreja tem bastante rótulo, porque é popular. Porque está no gosto da cultura. E essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é manifestar o reino de Deus nela e através dela. E o reino de Deus não possui outro nome a não ser esse: reino de Deus. Reino de Deus e de mais nada e mais ninguém. Marcos deixa claro que a morte de Jesus não foi um trágico acidente, mas parte do plano de Deus desde o início, e que Jesus sabia disso e comunicou aos discípulos. Sexta-feira a gente estava falando sobre discernir a vontade de Deus e aquilo que as pessoas mais estão acostumadas a viver, que é o acaso. E a morte de Jesus não foi nada trágico e não foi nada do acaso. A morte de Jesus foi o plano de Deus, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus deixou isso bem claro aos seus discípulos. E Marcos descreve isso. Marcos menciona em seu Evangelho que Jesus não era apenas um homem bom, ou mesmo um profeta. Ele era o Filho de Deus. Ele mostra isso ao escrever que Deus proclamou a Jesus, seu Filho, no momento em que foi batizado por João Batista e na transfiguração. Jesus esperou que o Pai revelasse isso aos outros. Hoje o Espírito Santo nos convence que Jesus é o Filho de Deus. Hoje o Espírito Santo nos convence que Jesus é o Filho de Deus. Nota uma coisa aí muito importante. Jesus não ficou espalhando por causa da sua popularidade que ele era o Filho de Deus. Ele não saiu falando à torta e à direita: eu sou o Filho de Deus.
como muitos fazem por aí. Eu sou homem de Deus, eu sou o cara da liderança evangélica brasileira, eu falo porque eu estou certo. Jesus em nenhum momento foi orgulhoso a esse ponto. E olha que ele é Deus. Nós vemos humildade em Jesus. E Jesus deixa que o Pai revela ele aos seus discípulos. O único momento que Jesus confessa ser o Filho de Deus é diante do sumo sacerdote. O único momento. Eu não sei qual é o propósito de Jesus. Mas quando ele demonstrava o seu poder, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando pessoas de espírito maligno, ele dizia: não conte para ninguém. Mas nós gostamos da popularidade. Nós gostamos de demonstrar para o mundo inteiro que somos alguém que Deus usa. Nós devemos nos recolher à nossa insignificância. Porque se no nosso dia a dia Jesus não é evidenciado em nossas vidas, se o Espírito Santo não demonstra para as pessoas que Jesus está em nós, nós somos fariseus. Somos fariseus. Porque Jesus foi evidenciado pelo Pai que ele era o Filho de Deus. E o Espírito Santo deve evidenciar para as pessoas que somos filhos de Deus. Não colocar nos nossos status das nossas redes sociais, não andar com camisas, com os dizeres, mas o Espírito Santo demonstrar às pessoas que somos salvos em Jesus Cristo. Porque aonde nós estivermos, nós estamos manifestando a presença de Jesus em nós. Mas talvez, nós não tenhamos esse contato genuíno com os evangelhos. Porque talvez nós tenhamos problemas com as escrituras. E por isso nós vivemos um evangelho barato, de roupas de glamour, de status glamurosos nos templos, de cargos, como se nós fôssemos deuses mitológicos. Mas não temos nada em nossa vida que as pessoas possam olhar e dizer: rapaz, esse homem não fala nada, mas algo nele demonstra que há um ser grandioso na vida dele. Não somos nós, mas é o Espírito que tem que evidenciar isso em nós. E talvez nós não estejamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez nós tenhamos que passar pelo batismo novamente e passar pelo monte para sermos transfigurados, para que haja a evidência de Jesus em nossas vidas. A evidência messiânica foi exposta na cruz. Por isso que João Marcos tem como objetivo explicar o significado da cruz. Porque a messianidade de Jesus Cristo foi exposta na cruz do Calvário. E para isso Marcos usa as palavras do oficial romano, que diz em Marcos capítulo 15, versículo 39: quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus.
E a segunda evidência foi o sepulcro vazio e a mensagem do anjo na manhã da ressurreição. O Filho de Deus tinha conquistado a morte. Aleluia! Aleluia! Talvez as pessoas não sintam hoje a alegria que os cristãos estão sentindo, de terem a sua esperança renovada, terem a sua vida espiritual renovada, porque estão trazendo à memória toda a vida de Jesus, a obra de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Talvez essas pessoas não estejam sentindo essa alegria hoje, porque elas estão mortas em si. Estão mortas. E a verdade do Evangelho não está viva em seus corações. Talvez você esteja me ouvindo aí, ou me ouvirá, se Deus permitir. Eu quero dizer para você que se Jesus ainda não faz sentido para a sua vida, é porque Ele ainda não vive em você. Talvez você ainda esteja morto, porque o pecado, ele causa a morte espiritual. Você tem a aparência de vivo, mas está morto. E você faz planos e busca por meio de coisas visíveis, apalpáveis, sentido para a sua vida. E talvez você até se simpatize com os costumes religiosos, com a liturgia evangélica, mas você não consegue se relacionar com Jesus no seu dia a dia. Você está morto espiritualmente. Você procura grupos para se divertir, mas logo após a diversão, o seu vazio retorna. E eu não estou dizendo para você que Cristo é a parte que vai preencher esse vazio. Não, porque Cristo não é nem um pedaço de quebra-cabeça e nenhuma matéria física para ocupar um espaço. Jesus é muito maior que isso. Jesus é muito maior que esse vazio que você está sentindo. Você está sentindo vazio porque está faltando vida em você. E Jesus, Ele pode te ressuscitar. E nós estamos trazendo a mensagem de ressurreição através das nossas celebrações. E eu quero que isso desperte você para a vida. Jesus, Ele ressuscitou para que nele você fosse ressuscitado. Porque você precisa de vida. E esta vida só Jesus tem para você. Eu quero convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você. Porque este Evangelho, ele foi escrito para mostrar aos leitores dele que Jesus, aquele que havia morrido na cruz, e no domingo de manhã foi ressuscitado, ressuscitou, está vivo. Demonstrasse a esses leitores do Evangelho de Marcos, primeiramente, público original lá em Roma, que Jesus é o Filho de Deus. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração
que Jesus Cristo é Senhor, você será salvo. Talvez você fale por falar, mas falta no seu coração a convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero orar por você. Pai Santo, eu peço ao Senhor que traga a vida para os ouvintes, a vida que só Jesus tem para aqueles que se achegam a Ele, que confessam Ele com suas bocas, que confessam a Ele, crendo em seu coração que Jesus é Senhor, que Jesus é o teu Filho, Pai. Eu peço para que o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo convença essas pessoas de seus pecados, da sua justiça, ó Pai, e do teu juízo. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que haja vida para aqueles que precisam de Jesus. E aí talvez você possa perguntar, tá, você fez uma introdução sobre o Evangelho de Marcos, você explicou qual era o objetivo e o que nós precisamos fazer. A partir de agora, você deve ler o Evangelho de Marcos, porque o propósito de Marcos é que você seja encorajado a crer que Jesus é o Messias, a crer que Jesus é o Filho de Deus, e que precisamos desse Messias, desse Filho de Deus em nossas vidas, e que Ele é aquele que venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida nele. Você precisa entender que o plano de Deus para a salvação de sua vida foi encarnada há 2000 anos atrás. Ele assumiu forma humana, ele deixou toda a sua glória, desfez de sua glória, de sua forma gloriosa e se fez como homem. Viveu entre os homens. E Marcos nos conta um pouco de como que isso aconteceu, para mostrar que este homem é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E a série de sermões que serão ministradas dentro do Evangelho de Marcos serão séries focadas no problema e na graça. Então, todos os sermões que serão ministrados no Evangelho de Marcos tratará o problema naquela época, o problema na nossa época, a graça de Deus agindo naquela época e a graça de Deus agindo na nossa época, nos nossos tempos atuais. E meu desejo é que cada sermão ministrado ao seu coração seja impactante ao ponto de sua vida não ser mais a mesma. Amém? Que Deus abençoe vocês. E neste momento eu os convido a você que separou os alimentos na sua casa, o pão e o suco da vide, o cálice, que você comigo agora possa os apresentar perante o nosso Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, nós apresentamos o pão que representa o corpo de Jesus e o suco que representa o sangue de Jesus Cristo.
nós fazemos isso em memória dele. Este é o sangue da nova aliança, que nós estamos desfrutando dessa nova aliança. Por isso, te peço que as nossas vidas sejam renovadas em nome de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios um dos textos que eu acho mais maravilhosos a respeito da ceia. E eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Eu peço que você em sua casa pegue o pão e coma, fazendo isto em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, oro no nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos os dias de nossas vidas sejam dias memoráveis da presença do Senhor Jesus Cristo. Que não seja só a presença dele para nós, mas seja a presença dele através de nós. Nós participamos da ceia. Num momento como esse, nós estamos fazendo cada um em seus lares, Pai. Mas nós pedimos como igreja, para que o corpo de Cristo participe unificados, presencialmente. E que este corpo de Jesus fortaleça cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pega o seu cálice e beba. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos, porque Jesus é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós necessitamos. Um poema em canção, por nome Confissões, do Projeto Sola, vou ler para vocês. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar.
Eu não existiria se não existir em você. Deformado, mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo-me a surdez, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim o avistei. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar. Eu não existiria se não existir em você. Deformado, mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Aleluia! Que a nossa vida seja uma poesia declarada ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês e oro todos os dias para que nosso Papai Celestial guarde cada um de vocês e os persevere e os preserve em Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês por todos os dias de sua vida. Amém. Deus abençoe vocês e lhes conceda uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.